Sinais vitais. Você sabe tudo sobre sinais vitais? Os parâmetros corretos, a forma correta de aferir os sinais vitais? Bom, se você não sabe, então você tem que assistir esse vídeo até o fim. Para quem não me conhece, meu nome é Angélica, sou técnica de enfermagem e eu ajudo você, técnico de enfermagem e estudante, a aprender um pouquinho mais dessa área de enfermagem. Então, bora pro vídeo. Os sinais vitais é composto aí por pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca, a temperatura e também a dor. Os sinais vitais é um modo rápido e eficiente para a gente conseguir monitorar a condição clínica daquele paciente. É através dos sinais vitais que eu consigo descobrir alguma alteração no organismo do paciente. E quando existe essa alteração, a gente vai fazer intervenções, para sanar esses problemas. Geralmente são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros que vão aferir os sinais vitais do cliente. Por exemplo, cada serviço age de uma forma diferente. Então, se você está numa unidade básica de saúde, você vai coletar esses dados, para colocar no prontuário do paciente, que durante a consulta, ali o médico vai ter um parâmetro dos sinais vitais já coletados. O paciente, por exemplo, que está internado numa enfermaria, geralmente ele vai ter uma rotina de horário de coleta de sinais vitais, que é de 6 em 6 horas, ou pode aí variar dependendo de cada instituição. E sempre também que existe a troca de plantão, ou seja, quando você vai assumir o seu plantão, você vai ali no quarto do paciente, você vai se apresentar e vai avaliar o seu cliente e você também vai aferir os sinais vitais dele para anotar no seu prontuário. Então, se você vê ali alguma alteração, você vai estar avisando o seu enfermeiro ou avisando o médico. Um cliente, que acabou de fazer uma cirurgia, por exemplo, ele precisa de aferir esses sinais vitais por tempos mais próximos, de 2 em 2 horas ou até menos, Porque através dos sinais vitais a gente consegue descobrir alguma alteração para esse paciente, que acabou de passar ali por uma cirurgia. O cliente também que está internado em UTI tem os seus sinais vitais anotados a cada 2 horas para registro no prontuário. Como são pacientes mais graves, a gente precisa de estar mais atento às modificações dos sinais vitais, para a gente avisar ali o médico ou a enfermeira de alguma alteração para que possa ser corrigido. Se o paciente está na UTI, então com certeza ele está sendo monitorado pelo monitor cardíaco, porém a gente precisa de anotar esses sinais vitais no prontuário do paciente a cada 2 horas. É importante, como nós, como técnicos de enfermagem, a gente conheça os parâmetros adequados dos sinais vitais. Mas não apenas isso, a gente precisa entender que pode ter alterações dependendo de vários fatores. Um exemplo, você precisa usar os seus materiais de forma correta. Por exemplo, um manguito de obeso não pode aferir a pressão arterial de uma criança, porque a gente vai ter alteração. Ou um manguito menor do que o braço do paciente, a gente vai ter alterações aí. Então, a gente precisa saber escolher o equipamento adequado para a gente realizar essas medidas. Ou, exemplo, um termômetro que não está com a bateria ok, pode dar alteração. Um outro exemplo, um cliente, às vezes ele estava em um ambiente muito quente ou estava andando no sol, e a hora que você vai aferir a temperatura desse paciente, ela vai dar alterada. Um paciente que está nervoso, então a gente precisa de estar muito atento quanto a isso. Outra coisa que é muito importante é você conhecer o histórico do seu paciente. Se o cliente já é hipertenso, ou se o cliente, por exemplo, é um portador de DPLC, dificilmente os sinais vitais dele vai estar dentro dos parâmetros considerados normais. Então, a gente coleta esse histórico ali conversando com o paciente para a gente saber um pouquinho mais sobre o cliente. Outra coisa que é muito importante, que a gente precisa levar em conta, são que os parâmetros normais, ele muda pela idade do paciente. Então, por exemplo, o pulso de um recém-nascido, que é considerado normal para ele, seria uma taquicardia para um paciente adulto. Então, devemos sempre estar atento a essas coisas. A temperatura aí considerada normal seria de 35,5 a 37,4, porém depende muito da literatura. O pulso, a gente precisa de avaliar o
o ritmo, a força, a frequência. Então, o bebê é considerado normal de 120 a 150, criança começando a andar de 90 a 140, criança em idade pré-escolar de 80 a 110, adolescente de 60 a 90 e o adulto de 60 a 100. Isso também pode variar da literatura. A respiração, a gente vai avaliar a inspiração e a expiração. Os valores de um adulto considerado normal são de 12 a 20, que é considerado eupneico, né, que é normal. E menor que 12 é bradipneico, que é considerado abaixo, e maior que 20, taquipneico. Isso eu estou considerando um paciente adulto. Você vai contar essa frequência respiratória durante 1 minuto. Não vai contar 30 segundos aí e multiplicar por 2, hein? Vamos fazer direitinho. Uma dica para quando você estiver contando a respiração do seu cliente é não deixar ele perceber, sabe, que você está contando. Senão ele pode ficar nervoso, pode ficar ansioso e pode acabar aí tendo alterações. Agora, a pressão arterial também são vários fatores, né, que podem influenciar, como a idade, o sexo, a etnia, o tabagismo. Geralmente, 12/8 seria considerada aí ideal para paciente adultos. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, ativar aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. É isso aí, um beijo e até mais!